1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, e o versículo de número 17 diz assim: orai sem cessar. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Hoje eu quero falar sobre o poder da oração em reserva. O poder da oração em reserva. Existe uma chave espiritual que muitos ainda não compreendem. Que chave é essa? A oração não é apenas um momento de crise. É um depósito para momentos de necessidade. Então, o que nós temos que entender que a oração, ela não é algo apenas para o momento. Estou com crise, estou com problema, estou passando por uma luta, vou orar. Não é para isso. A oração é algo que antes é depositada para que no momento da aflição você utilize dela, porque ela já existe. Olha para você ver que interessante. Quando nós olhamos para Jesus, o nosso maior exemplo, percebemos algo impressionante. Ele não precisava orar diante de cada milagre que ele realizava. Você já parou para prestar atenção? Você já viu Jesus orando em um momento que ele estava operando um milagre? Você já viu Jesus falando assim: vamos fazer uma oração para que o cego venha enxergar? Antes dele falar da ordem, você já viu ele fazendo a oração com os seus discípulos antes, dizendo assim: vamos orar para que essa mulher seja curada, vamos orar para que esse homem seja curado. Então, se você observar, Jesus, ele não precisava orar diante do milagre, diante dos enfermos. Ele apenas dizia, com uma ordem: seja curado, seja liberto, seja livre, demônio, sai. Apenas com a autoridade. Jesus, ele ordenava e dizia: tempestade, vento, acalma-te, para, cala-te, e acabou. Jesus, ele apenas dava uma ordem e dizia para o morto: Lázaro, saia para fora, menina, levanta. Apenas uma ordem. Você nunca viu Jesus orar para nenhuma dessas ocasiões. A Bíblia não relata que Jesus orou para que Lázaro saia, para que Lázaro ressuscitasse. Jesus orou para que a tempestade acalmasse. Ele apenas dava a ordem. Por quê? Porque Jesus já vivia em constante oração. Olha a chave, olha que chave poderosa. Ele já vivia em constante oração. Então você nunca viu Jesus orando para o cego enxergar. Jesus nunca orou para acalmar a tempestade. Jesus não orou para operar o milagre. Por quê? Porque ele já tinha depósito de oração, porque ele vivia em constante oração. Ele já carregava dentro dele esse poder. É aqui que nós precisamos entender, é aqui que nós precisamos aprender, que nós precisamos carregar esse poder em nós, em nossa vida, para que nós possamos estar sempre cheios, abastecidos de oração. Agora observe outros homens. Davi, quando o leão foi para cima dele,
Davi precisou lutar contra o leão para vencê-lo. Sansão, quando ele estava indo com a sua família para uma outra terra, o leão veio. O que Sansão teve que fazer? Teve que lutar, enfrentar o leão, mano a mano. Ele teve que enfrentar o leão. Agora, olha que contraste diferente. Lançaram Daniel na cova dos leões. Daniel lutou com o leão? A Bíblia fala que Daniel rasgou a boca do leão? Que Daniel jogou uma pedra no leão? O que a Bíblia fala? Que Daniel foi lançado na cova dos leões. E em vez de Daniel lutar com o leão, Daniel estava descansando, tranquilo, sem precisar fazer nada. Por que será? Será porque a Bíblia ela vai nos dizer que Daniel, antes, ele orava 3 vezes ao dia? Que ele era um homem de constante oração? E no momento que o leão apareceu, ele não precisou pôr o joelho dele no chão e falar: Senhor, o leão está vindo, Senhor, me ajuda. Não. Ele foi lançado na cova dos leões e não precisou de fazer nada. Davi teve que lutar contra os leões. Sansão teve que lutar contra os leões. Mas Daniel não precisou de lutar. E a Bíblia vai dizer que dos 3, é o único que a Bíblia relata. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Reserva de oração. Na hora da necessidade, na hora do aperto, na hora da luta, ele tinha reserva de oração. Ele estava abastecido, ele tinha crédito de oração. Isso é uma coisa muito linda que eu aprendi com esse versículo: orai sem cessar, para que na hora da angústia, na hora do problema, na hora que a bomba estoura, você está abastecido. Você vai ficar tranquilo. Você não vai ter medo. Você não vai temer. Porque você sabe, eu tenho reserva de oração. Eu estou coberto. Eu estou protegido. Porque eu tenho crédito. E qual é a aplicação para a nossa vida? A aplicação é: não espere o problema chegar para começarmos a orar. Vou repetir: não espera o problema chegar para começar a orar. Porque a maioria das pessoas, elas vivem uma vida tranquila. Não pensa em oração, não pensa em pagar preço. E eu louvo a Deus por vocês estar aqui. Mas observe, quantos poderiam estar e não estão? Quantas cadeiras vazias estão? Porque oração. Ninguém quer orar. Ninguém quer buscar. Mas na hora que o negócio arrocha, na hora que o negócio foge do controle, na hora que a casa cai, na hora que as portas fecham, qual é a primeira coisa que o crente vai fazer? Orar. Vai começar a orar. Mas o negócio já estourou. O negócio já deu errado. O troço já arrebentou tudo. Agora vai orar? É por isso que Deus está nos alertando. Orar é algo que nós fazemos antes da crise, antes do problema. Nós já temos reserva de oração. Então, essa é a aplicação. Não espere o problema chegar para começar a orar. Construa uma rotina de comunhão diária com Deus. Tire um momento, fala com Deus. Tire um momento, converse com o Senhor. Dialoga com o Senhor. Tenha essa intimidade de falar com Deus, como se estivesse falando sentado numa cadeira com o teu melhor amigo do lado. Tire esse momento e comece a conversar. Você vai ver que coisa gostosa, que coisa boa você poder estar ali só você e Deus, e você contando para Deus, e você falando com Deus, e você orando com Deus. Construa essa intimidade diária com o Senhor. Encha seu reservatório espiritual. Não deixa estar vazio. Não deixa que na hora que você precisar, e quando você for, e você vai ver, eu não tenho.
Na hora que você for usar, está em débito. Não passa. Não tem crédito. E a única coisa que vai restar é o aperto, o choro, a dor, o sofrimento. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que o escritor aos Tessalonicenses está nos alertando. O que ele está dizendo é: ora. Ora agora. Busque agora. Tem vida de oração. Tem depósito de oração diante do Senhor. Porque quando chegar, e vai chegar, você tem reserva. Você tem crédito no céu. Deus vai olhar e vai falar: pode ir. Resolve lá o problema dele. Resolve o problema dela. Tem crédito comigo. Estava ali na oração. Estava buscando. Tem crédito. Vai lá. Então enche o seu reservatório espiritual. Porque vai chegar o momento em que você terá tempo de pedir. Você terá apenas declarar. Como Jesus declarou: seja curado, seja liberto, seja expulso, em nome de Jesus. Você não vai precisar colocar o teu joelho no chão ali e orar. Por quê? Porque você já está lá cheio do poder. Você já está cheio da autoridade, da comunhão com Deus na sua oração diária. Você está abastecido até a tampa. E quando chegar aquele momento, você vai apenas dar ordem com a sua palavra. E naquele momento, o milagre vai acontecer. Os demônios vão ter que sair. O enfermo vai ter que ser curado. Porque você tem reserva de oração. Você tem vida com Deus. Você vai apenas dar uma ordem. E nesse dia, só declare com autoridade que já tem reserva de oração. Só quem tem reserva de oração vai poder declarar com autoridade. E o milagre vai acontecer. Por isso, vamos levar para a nossa vida, vamos levar para o nosso dia a dia essa tão grande orientação de Deus. Orai sem cessar. Ore. Faça isso que você veio fazer aqui hoje. Mas não seja só na igreja. Seja na sua casa, no seu trabalho, no seu dia a dia. Coloque isso como um hábito na sua vida. A oração, ela tem poder, e é algo que os crentes de hoje em dia estão perdendo, o hábito de orar. Você vai perguntar para os crentes a vida de oração que tem, você vai passar vergonha. E não estou falando apenas de crente normal, não. Eu falo também de pastores, de obreiros. Você vai perguntar que vida de oração tem, é uma vergonha. É uma vergonha. Pessoas que deveriam dar o exemplo na oração, não dão. Porque essa é a vida que a igreja de hoje está vivendo. Uma vida sem oração. E aí você vai ver o que está acontecendo? Crise. O que está acontecendo? Aumento do pecado. O que está acontecendo? Catástrofes. Tanta coisa ruim acontecendo. Você vai ver por quê? Porque a oração, ela tem diminuído cada dia mais. Mas o Senhor nos trouxe hoje essa palavra para o nosso coração, para esta igreja, para nós que estamos aqui, para que possamos aprender e não deixar ser levado por essa leva de crentes modernos que acha que não precisa de orar mais. Nós não vivemos apenas de palavras de autoajuda, de palavras motivacionais. Não. Esta igreja, nós que estamos aqui, sabemos que nós vivemos de oração, de busca diária,
de comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Porque o dia vai chegar, e quando chegar, que possamos estar cheios e que o Senhor possa encontrar em nós reserva, que possa encontrar em nós crédito, para que assim as nossas orações possam ser ouvidas e respondidas. Por isso eu termino aqui, deixando para vocês nesta noite esta palavra tão pequena, mas tão importante. Orai sem cessar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E se você gostou, se inscreva no nosso canal para mais vídeos como este. Que Deus te abençoe.